Bom, boa tarde a todos. Hoje teremos mais uma sessão de saúde pública, especificamente análises espaciais. Estamos aqui com o nosso especialista e chefe do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, professor Francisco Chiaravalotti. Bem-vindo. Bom, pessoal, boa tarde. Mil desculpas pelo atraso. Então, vou falar de algumas técnicas que a gente tem usado para trabalhar, do ponto de vista espacial, as doenças infecciosas, especialmente as doenças por vetores, né? Então, quando a gente fala de análise espacial, a primeira coisa que vem à mente é a primeira lei da geografia. Não é bem uma lei, né? Mas ela foi enunciada pelo Tobler em 1970, que diz que as coisas são parecidas, mas o que está mais próximo é mais parecido. Isso do ponto de vista espacial. E uma forma de olhar é, por exemplo, o Moran global. Então, a gente tinha dados de área, para incidência de dengue, por exemplo, posso ter uma distribuição aleatória, uma distribuição em oposição, ou uma distribuição clusterizada, que é o que a gente está procurando, né? Então, algumas aplicações, obviamente, dos estudos ecológicos, com variáveis de superfície, padrão de pontos, olhar a questão ambiental, especialmente detectar aglomerados, processos de difusão e trajetória. Eu vou dar exemplo de todos eles, menos do último aqui, de estudos que a gente vem realizando, né? Então, exemplos de estudos com doenças infecciosas. Esse mapa, acho que todo mundo já deve ter visto, é o mapa do John Snow, lá da epidemia de cólera de 1854, 100 anos antes. Então, ele mapeia os óbitos e vê que tinha um aglomerado aqui em torno da Broad Street, né, da bomba d'água da Broad Street, contaminada pelo vibrião da cólera, e aí é o primeiro trabalho que a gente vê, e a gente faz a mesma coisa hoje, só que usando ferramentas computacionais, né? Um primeiro exemplo, esse trabalho de identificar, relacionar condições socioeconômicas ruins com risco de ocorrência de dengue. Então, a gente vê a ferramenta da detecção de aglomerados, um aglomerado de alto risco aqui, um aglomerado de baixo risco. A gente vê que o risco relativo aqui de 15, né? Quer dizer, a incidência aqui foi 15 vezes ou 14 vezes maior do que no restante do município. E aqui foi interessante que a gente foi olhar as áreas. Essa era a área de alto risco e essa área de baixo risco, uma total associação com o nível socioeconômico, né? Então, aqui a mesma coisa para malária no Acre, né? Então, a gente tem aqui os aglomerados, né, espaciais, aqui nessa região de Cruzeiro do Sul, né? E aqui a gente tem o aglomerado espacial e espaço-temporal. Então, a gente pode incluir também na detecção de aglomerados o tempo também, e aí a gente vai dizer o momento em que isso ocorreu, né? Aqui uma outra, trabalhando com escorpiões, acidentes de escorpiões, que é um problema bastante importante hoje no Brasil, no estado de São Paulo. A gente usou a mesma técnica, né? Essa técnica tem várias para a gente fazer isso, e aqui a gente usou um programa chamado StatScan, que tem estatísticas de varredura. Então, aqui tem parceria, né? Tem o artigo com as parcerias, né? Então, aqui tem gente do Butantan, tem gente do Centro de Vigilância Epidemiológica, né? Então, esses trabalhos, serem trabalhos de saúde pública, a gente tem parceria com o pessoal do Ministério, pessoal do Serviço Estadual, Municipal e assim por diante. Então, aqui a gente olha, no primeiro mapa, as áreas de alto e baixo risco para acidentes escorpiões. Então, a gente vê essa área vermelha, um risco relativo de 6, né? E quer dizer o quê? Essa área tem 6 vezes o risco de quem está fora. Uma outra área de alto risco aqui e áreas de baixo risco aqui em torno da região de São Paulo, Campinas e Sorocaba. Aqui, análise espaço-temporal,
Então, a gente identifica uma área de alto risco e também o momento que isso aconteceu. Isso é bastante interessante, porque de 14 a 18, que foi o final do período, a gente tem um risco aqui de 9, né? Quer dizer, a incidência aqui foi 9 vezes ou 8 vezes maior que a incidência fora. E essa outra técnica aqui, que a gente chama de variação espacial da tendência temporal, ela é uma técnica que analisa espacialmente, mas identifica aglomerados com tendência temporal diferente, dentro e fora. Então, esse aqui, por exemplo, ele é um aglomerado de alto risco, e a tendência de crescimento anual é 34,3%, imagina, 34,3% crescendo por ano, enquanto fora 15%. Quer dizer, está aumentando em todo lugar, mas aqui está aumentando mais do que o resto. E essa área aqui de Barretos, Ribeirão, já tem um comportamento contrário. Ela também é de alto risco, né? Mas ela está crescendo menos dentro do que fora, né? Então, são técnicas de análise espacial, espaço-temporal e variação espacial da tendência que a gente consegue trabalhar e identificar áreas de risco. A técnica aqui espaço-temporal ela é muito interessante, que ela tem um componente, uma possibilidade, uma ferramenta que analisa o aglomerado, o espaço-tempo prospectivamente. Então, isso foi bastante usado na Covid, pelo Centro de Vigilância Epidemiológica. Então, detectava os aglomerados espaço-temporais ativos até o dia que você roda o programa. Então, você conseguia, entre todos os aglomerados, identificar aqueles ativos e priorizá-los, né? A gente não fez isso aqui porque é um trabalho retrospectivo. Aqui também tuberculose em imigrantes da América do Sul, no município de São Paulo. Então, aqui a gente tem os aglomerados espaciais, os aglomerados, aqui é o risco relativo, aqui os aglomerados, e aqui aquela mesma medida de variação espacial da tendência temporal, em que a gente mostra as áreas, né? Quer dizer, apesar dessa área ser uma área de risco, na hora que a gente pega, parece um louva-a-Deus isso aqui, né? Essa figurinha, quer dizer, a área em que o risco não é tão alto, esse pedacinho aqui, mas está crescendo. Então, essa medida, apesar de ser uma medida retrospectiva, ela dá uma ideia de futuro, né? Fala, esse pedaço aqui não é um aglomerado de alto risco, mas se a gente não fizer nada, ele vai ser no futuro, porque a tendência anual de crescimento é maior aqui do que fora. Então, são ferramentas muito bacanas para a gente usar para detectar áreas de risco no espaço-tempo e ter uma ideia de futuro, o que vai acontecer, né? Aqui um exemplo de estudo de difusão. Então, a gente pegou os dados aqui aqui tem parceria também com o pessoal do CVE, a Leila, a Priscila hoje é professora do Maranhão, o Adriano da SUSEM, né, a extinta SUSEM, infelizmente, né? Então, aqui a gente analisou a epidemia de febre amarela de 16 a 19 no estado de São Paulo. Então, o que a gente fez? A gente usou uma técnica que é variável para variável de superfície. Variável de superfície é por exemplo, temperatura. Em qualquer momento que você olhe, em qualquer ponto que você olhe, que você investigue, você tem um valor. Por exemplo, se a gente medir aqui na mesa, no chão, na cadeira, a gente tem uma temperatura. E quando a gente vai trabalhar com isso, a gente vai trabalhar com amostragem, a gente vai pegar alguns pontos apenas. Então, o que a gente fez aqui? A gente queria mostrar ou testar a hipótese do tipo de difusão, que a hipótese era que a difusão era por contágio, né? Quer dizer, a epidemia de febre amarela não ia pular daqui para cá, ela ia avançar paulatinamente, né, como já tinha sido mostrado, e a gente conseguiu mostrar a mesma coisa aqui usando ferramentas de análise espacial. Então, a gente usou geoestatística, krigagem, que é uma ferramenta própria para esse tipo de dado. A gente pegou o mês e ano do início do caso, né, os casos humanos e epizootias. Então, a gente viu uma onda saindo lá da região Nordeste, São José do Rio Preto, Ribeirão, chegando aqui até Campinas, na que a gente chamou de primeira onda, e depois uma segunda onda saindo de Campinas
mais rápida, né? Indo para a região leste e para a região sul, né? Então, ficou bem interessante que mostrou o caminhamento da epidemia e mostrou também que não teve saltos, né? Não foi uma difusão hierárquica. Uma difusão hierárquica seria sair daqui e vir para cá, né? Ela foi paulatina. Então, esse movimento é devido basicamente ao movimento dos mosquitos, né? E talvez alguma parte dos macacos, né? Aqui já é uma outra ferramenta que é análise de modelagem de nicho, e a gente usa um algoritmo de inteligência artificial chamado Maxent. Então, aqui é interessante porque a gente trabalha só com dados positivos, não precisa do contraponto do negativo. Ele olha um ponto, analisa, identifica as variáveis mais associadas, e aí ele vai buscar naquele ambiente outros pontos que tenham essas mesmas características. Então, aqui a gente trabalhou com Oropuxi, né? Está tendo uma explosão, Maiaro, St. Louis, né? Encefalite de St. Louis, e Rocio. E aqui foi interessante, esse trabalho não é tão novo, ele é de 2017, e aqui a gente vê, aqui também a gente usou a ferramenta geoestatística, né? Para montar esses mapas, com base nas medidas de temperatura, a gente já vê o aquecimento aqui, né? Quer dizer, essa manchinha vermelha descendo e a outra também, né? Aqui em 40 anos. Aqui é o presente, né? Em 2017, e aqui são situações diferentes de aquecimento global, um aumento menor dos gases de efeito estufa que um aumento mais alto. Então, é uma ferramenta que a gente consegue fazer um mapa de probabilidade para hoje e para o futuro, em função de, por exemplo, mudanças na temperatura e assim por diante, né? Bom, agora, falar um pouco de modelagem por regressão, levando em conta a autocorrelação espacial. Então, esse trabalho aqui é Então, eu trouxe alguns exemplos, né, do que a gente pode fazer. Então, a gente está falando com doença infecciosa, mas eu poderia trabalhar com câncer, doença do coração, doença do aparelho circulatório, o que for, né? Em qualquer delineamento. Então, aqui é um delineamento, caso espacial, um caso controle espacial, né? E qual que é a questão nesses trabalhos? Nesses trabalhos, a gente leva em conta a autocorrelação espacial. Aquela primeira figurinha que eu mostrei, né? E se a gente não levar no modelo de regressão, a gente vai fazer um modelo de regressão enviesado. Então, toda vez que a gente tem autocorrelação espacial, por exemplo, incidência de dengue, mortalidade infantil, o que for, a gente tem a primeira lei da geografia agindo. E se a gente não levar em conta essa autocorrelação espacial na modelagem, a gente está ferindo um dos pressupostos da modelagem. Acho que hoje muita gente já tem isso em mente, mas a gente vê ainda muito trabalho, muito estudo ecológico, sem levar isso em conta. Na análise temporal, isso já é mais estabelecido. Então, hoje, quando você faz um trabalho de tendência temporal, o relator, se você não levou em conta a autocorrelação temporal na modelagem, o relator vai falar, mas a análise na parte espacial ainda não, né? Mas é uma coisa obrigatória, você tem que pelo menos avaliar se a autocorrelação está presente e considerá-la. Então, aqui é um caso controle espacial, a gente trabalhou com casos de dengue positivos e negativos por exame laboratorial e instalou armadilhas para ver se as armadilhas conseguiam predizer a ocorrência de dengue, né? Então, aqui são as semanas, né, quinzenas, e a gente vê uma relação positiva, e aqui a gente usou essa armadilha para capturar os mosquitos adultos. Então, esse trabalho também é interessante, porque até então as pessoas usavam informação larvária para medir o risco de ocorrência de dengue, zika, chikungunya. Então, aqui a gente começa a usar o mosquito adulto, a fêmea, né, que é quem transmite. Então, isso é uma novidade interessante, né? E aqui, usando também geoestatística, e aqui ao caso controle espacial, a gente mostra mais ou menos a relação que tem entre
incidência de dengue e a predição aí pela infestação do vetor. Bom, no processo, na evolução metodológica dos nossos trabalhos, né, a gente se deparou com uma dificuldade em fazer modelos de regressão considerando o espaço. Aí a gente teve que aprender a lidar com uma abordagem bayesiana, né? E, quer dizer, para alguém que trabalhou com a estatística frequentista desde que nasceu, isso foi um processo difícil, né? E porque é bem diferente a abordagem bayesiana, mas ela tem ferramentas excelentes para tratar a dependência espacial, a dependência temporal, a interação entre o espaço e tempo. Então, ela tem ferramentas muito interessantes para se trabalhar com isso, e hoje eu acho que, finalmente, aquela questão da estatística bayesiana, se fala, bayesiana vai ser o futuro, né? Então, eu acho que chegou esse momento, até porque a gente tem usado um pacote chamado INLA, que é uma abordagem, não abordagem uma abordagem numérica das integrais, da estatística bayesiana, e ela computacionalmente é muito mais rápida, né? Então, aqui a gente tem um trabalho no espaço, né? E também, além de poder levar em conta a dependência espacial, a estatística bayesiana tem modelos, por exemplo, de probabilidade para distribuições infladas de zero. Então, você tem lá um Poisson inflado de zero, binomial negativo inflado de zero. Isso resolve muito dos nossos problemas, né? Você vai trabalhar com dengue, não tem tanto problema. Vai trabalhar com chikungunya no Brasil, você tem um monte de municípios com zero, e isso atrapalha a modelagem. Então, a bayesiana aqui resolve muito, né? Então, aqui é um exemplo de um estudo espacial em Montes Claros e com leishmaniose tegumentar, né? Então, aqui é a distribuição da doença, ela está aqui com as bolinhas, mas é uma distribuição por área, e as variáveis que foram levadas em conta, né? O nível socioeconômico, a altitude, número de habitações, o grau de vegetação e mudanças no uso e ocupação do solo, né? Então, como resultado, a gente obteve quatro modelos, mostrando a associação do nível socioeconômico, do número de imóveis, altitude, vegetação, desflorestamento, assim por diante, na ocorrência da leishmaniose, né? Aqui um outro trabalho, a gente tem um grupo interessante com o pessoal do município, né? O Tiago aqui é do município de Santa Bárbara, a Denise e a Fã são do Butantan, o Luciano era do CVE, Marta e Mônica são pesquisadoras do Imperial College, e a gente tem parceria ainda com o Ministério, né? Então, aqui a gente queria entender um pouco mais os fatores envolvidos na ocorrência do acidente escorpiônico, mas não do ponto de vista espacial, mas do ponto de vista espaço-temporal. Levar em conta também o tempo, né? Então, no tempo, a gente obteve essa curva aqui. Quer dizer, de 2008 a 2011, a gente tem aqui, por estação do ano, a gente vê o quanto que era a incidência e o quanto que ela é hoje. E também a gente achava que os picos eram no verão, não, mas os picos são na primavera, por uma questão de reprodução do escorpião, né? E um dos motivos que explicam isso aqui é o Titius cerulatus, né? Que não era um escorpião presente no estado de São Paulo, e hoje ele ocupa todo o estado, expulsou o outro baienses, né, que era mais bonzinho, e com a diferença principal de que o cerulatus ele não precisa da relação sexual para se reproduzir, né? Aqui a gente consegue mapear, né? Então, um estudo espaço-temporal, a gente mapeia ou põe no gráfico a questão temporal, ajustada para dependência temporal, e põe no mapa as áreas com maior risco, né? Então, tem áreas aqui com risco relativo maior que 15, né? Então, aqui é o dado antes de modelar, né? Colocando as variáveis covariáveis, aqui a partir das covariáveis, né? Aqui, um outro estudo de sífilis congênita, recém-publicado na
espaço temporal e epidemiology, né? Aqui a gente tem parceria com o pessoal da Unesp de Botucatu, pessoal da Bioestatística, né? Então, aqui de novo, a questão temporal, né? Um trabalho espaço-temporal, então a gente mostra aqui, né? O crescimento da incidência de sífilis congênita no município do estado de São Paulo. Aqui a gente tem o risco relativo por ano, a gente vê que ele vai aumentando. E um resultado que a estatística frequentista não dá. Como a estatística bayesiana, ela tem, para cada parâmetro que você estuda, ela estima uma média posterior, mas estima também a distribuição de probabilidade. Isso é uma coisa que a estatística frequentista não dá. Então, além da gente conseguir mapear o risco relativo, a gente consegue calcular, por exemplo, a probabilidade de uma área, no caso aqui são as áreas de abrangência das unidades básicas de saúde, né? A gente consegue calcular a probabilidade de que uma área tenha um risco relativo maior que 1. Então, por exemplo, aqui de 0 a 0,2, a gente poderia dizer que são as áreas que têm uma... Quer dizer, a probabilidade disso aqui ser maior que... O risco relativo ser maior que 1 é baixa. E aqui, a probabilidade é alta. Então, se a gente separar aqui esse último quadrinho, a gente consegue identificar áreas com maior chance de ter um risco relativo acima da unidade. Então, esse é um resultado que a frequentista não dá. Bom, para fechar, né, então falar de alguns estudos que a gente tem feito ultimamente, que foi até o que a gente apresentou na semana passada, né, que são esses estudos visando identificar áreas de risco para o vetor e para as arboviroses, usando análise espacial, sensoramento remoto e inteligência artificial. Bom, a primeira pergunta que a gente fez foi essa, né? Será que a gente consegue, usando imagens de satélite e identificar diferentes usos de ocupação do solo, identificar áreas mais propícias para a presença do vetor, né? Então, aqui não tem inteligência artificial, tem sensoramento remoto. Então, a gente instalou armadilhas. Aqui foi feito em São José do Rio Preto, um bairro, né? 60 armadilhas, certo? Aqui a gente tem o mapa da infestação, a gente vê que o mapa, a partir das armadilhas para mosquitos adultos, né? Aqui está Rio Preto, a área que foi trabalhada, né? E a gente identificou uma associação desse padrão de infestação, fazendo também uma modelagem bayesiana espaço-temporal, com telhados de amianto e lajes. Então, laje é aquela casa que não tem telhado, só tem a laje, e, de certa maneira, isso aqui tem uma relação também com o nível socioeconômico. A gente ficou animado com esse resultado, né, primeiro, e aí a gente começou a procurar parcerias com o pessoal de inteligência artificial. Então, nesse artigo aqui, esses dois meninos são bolsistas da Poli, já formados. Aqui tem o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, a Mariana e o Quintanilha são professores. O Quintanilha é professor aposentado da Poli, hoje está no IEA, né? Então, o que a gente fez aqui? Usou imagem de satélite e inteligência artificial, né? Basicamente deep learning, né? Esse aprendimento profundo, para identificar caixas d'água e piscinas, né? Então, e supondo que isso poderia ajudar no controle da dengue, né? Então, o que a gente viu aqui nesse trabalho? Que a gente consegue identificar objetos. Vimos uma relação importante entre presença de tanque e piscina segundo níveis socioeconômicos. E a gente percebeu que a gente poderia usar isso aqui, identificando outros objetos ou outros usos de ocupação do solo, de criar, em tempo real, um indicador socioeconômico para pequenas áreas em tempo real, né? Então, a gente vai fazer isso agora, né? A gente vai pegar o censo de 2022, as informações socioeconômicas para o setor censitário, a gente vai usar
mapa, né, obtido por satélite e inteligência artificial, tentando criar um indicador socioeconômico. Qual a vantagem? E depois validá-lo com os dados socioeconômicos. Como o censo é feito uma vez a cada 10 anos, mas as mudanças de uso e ocupação do solo a gente percebe imediatamente, né? Então, se a gente conseguir validar, a gente teria um indicador socioeconômico em tempo real para dizer, não, essa área tem tal nível socioeconômico e avaliar se piorou, se melhorou, se aumentou, né? É bem comum em algum município a gente ter um aumento do município e o censo não pegar isso, né? Bom, aqui acabou de sair hoje, né? Saiu, 3 de junho saiu hoje, né? Então, isso aqui é uma prova ainda, né? Então, aqui a gente fez um grande trabalho em Campinas, tá certo? A gente estabeleceu aqui 200 pontos. Nesses 200 pontos, a gente buscou informações da casa, informação do quintal, da condição da casa, do sombreamento, da fachada, que são coisas que interferem no risco de ocorrência da presença do vetor e ocorrência de arboviroses, tá certo? E aí a gente teve uma ideia de tirar fotos dessas casas, né? O trabalho passou no comitê de ética e tudo, e a gente está chamando de fachada. E com a fachada a gente viu uma relação boa com a condição do imóvel e com a condição do quintal. Uma relação não tão boa com o sombreamento e menores com as demais, né? Então a gente começou a pensar que só a foto da fachada, ou a fachada, ela poderia ser uma ferramenta interessante. Mas como é que isso é feito, né? Cada casa aqui, cada quarteirão desse aqui, eu tenho 20, 30, 40, 50 casas, o agente de campo do município da SUSENE vai e dá a nota, né? A nota da fachada, a nota da casa, do quintal, do sombreamento, olha se tem criadouro, olha se tem telhado, ou se não tem, laje, se tem calha entupida, folhagem e tal, ele dá uma nota, né? E a ideia é o quê? A ideia desse projeto inicial, né, era, usando imagem de satélite e sensoriamento remoto, criar um algoritmo que conseguisse, a partir do aprendizado com a informação coletada pelo agente, descobrir, dar a nota para o imóvel sem precisar visitar, né? Então, seria um pulo do gato enorme, porque eu conseguiria, se isso for verdade, eu consigo, a partir, por exemplo, de imagem de satélite ou da foto da fachada, conseguir classificar todos os imóveis da cidade sem precisar visitá-los. Como é que eu faria isso? A fachada é tranquilo, porque a gente tem o Google Street View, a gente compra essas imagens, né? E aí, uma vez que o programa, o algoritmo aprendeu a identificar, a gente pode usar a imagem, e aí a gente teria uma identificação de áreas de maior risco, sem que o agente precisasse visitar cada uma das casas. Então, isso seria uma coisa bem interessante, porque em vez do trabalho ser feito na cidade toda, o trabalho de vistoria, educação, ele poderia ser feito nas áreas de maior risco, né? Então, aqui a gente tem as acurácias, o que interessa é essa última aqui. A acurácia não é tão boa em identificar o valor de 1 a 5, mas se a gente considerar o limite inferior e o superior, a acurácia fica boa. Quer dizer, um erro de 1 para mais, 1 para menos, não é tão ruim assim, né? E a gente conseguiria fazer isso. Então, a gente está nessa fase, né? E aqui já é a fachada medida pelo agente no campo e predita pelo algoritmo, que a gente chamou de PCI-NET. A gente vê que tem alguns erros, mas os erros não são em grande quantidade, né? Então, aqui é o agente olhando e aqui é a máquina olhando a foto do Google Street View. Uma área de alto nível socioeconômico, 2 áreas de nível intermediário e na área de baixo nível socioeconômico o acerto foi maior, né? Bom, fazendo uma propaganda aqui, finalizando, a gente tem 2 disciplinas de análise espacial, uma introdutória, vai ocorrer agora no 2º semestre, uma outra, análise espacial em epidemiologia usando o programa R, um pouco mais avançada, e temos o programa de verão de uma semana inteira, 40 horas, em fevereiro de 25.
Obrigado. Mas foi ótima apresentação, obrigada, Chico. É um campo bastante novo para nós. Você vê que eu sempre estou perguntando para você, porque a gente trabalha mais com o ser humano e você trabalha com os espaços, né? Mas então, minha primeira pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa antes, pode? Tudo bem? Eu vejo que você detecta as áreas de risco. Eu imagino que isso você deva passar para as respectivas municipalidades, aí, não é isso? Você já chegou a ter a contra-resposta e fazer o trabalho inverso, ver se aquela estratégia detectada em qualquer uma desses tipos de análises espaciais que você viu, se foi efetiva, de fato? A minha experiência maior é com São José do Rio Preto. Eu trabalhei na SUSEM de São José do Rio Preto durante 20 e tantos anos, né? Então, comecei a trabalhar um pouquinho com isso lá, e lá, como eu era um funcionário da SUSEM, um funcionário de campo, a gente usava isso para detectar áreas de maior risco, áreas de... Mas a gente nunca tinha muito sucesso com relação à dengue, porque com a dengue tem 4 sorotipos. A gente identifica para uma epidemia com o sorotipo 1, quais são as áreas de risco. Aí, no ano seguinte, aquelas áreas, se o sorotipo continuar o mesmo, então trabalhar com dengue é bem difícil. Sim. Você vai ter outras áreas, né? Então, a gente tinha uma esperança inicial, vamos detectar as áreas de risco e vamos trabalhar nelas. Então, não deu muito certo, porque muda. Aí, quando entra um novo sorotipo, muda tudo de novo, então é uma coisa muito dinâmica, né? E tudo isso, quer dizer, não conseguir transformar isso, no caso lá da dengue, né, em ferramentas que pudessem ser utilizadas, gerou esse trabalho final. A gente está fazendo um projeto temático, que é justamente a gente quer usar essa inteligência artificial, usar sensoramento remoto, identificar as áreas de risco, e a proposta é mapear isso, né? Identificar os imóveis segundo o risco, e depois organizar isso por quadras, por setores censitários e passar para o município. Em que fase que a gente está nesse trabalho? Então, para conseguir as imagens do Google Street View, tem que pagar, e não paga pouco, né? Então, o que a gente está fazendo com Campinas? A gente está juntando aqui recursos, vamos fazer um monte de e-mails e tal, porque tem uma parte que é gratuita. Então, a gente vai pegar o dado que a gente conseguiu, classificar os imóveis de Campinas, juntá-los em quadras ou setores censitários, e aí identificar os setores com a proporção maior de imóveis com uma fachada de maior risco. Então, a gente está nesse processo, tem uma parceria com o município de Campinas para fazer isso, né? Então, esse é um resultado. Em relação ao trabalho dos escorpiões, também a gente tem uma parceria grande com o Butantan e com o CVE. Então, essas coisas são usadas, por exemplo, para identificar áreas de risco, para fazer trabalhos educativos. A gente está, por exemplo, fazendo um trabalho, com base nisso que a gente fez, de olhando, por exemplo, os locais para fornecer soro para a picada de escorpião, se eles estão adequadamente distribuídos no estado. Então, a característica é que cada ponto desse tem que atender, no máximo, um raio em 1h30. A pessoa tem que chegar a 1h30. De as ações preventivas depois de fato, e aí, né? no caso, a gente está vendo o quê? Está faltando ponto estratégico aqui. Legal. E lá tem áreas que não tem, precisa colocar. Ou então, essa área é uma ilha, você vai precisar atender isso de uma outra maneira. Então, a gente tem bastante, como todos os trabalhos têm a participação ou do município, no caso Rio Preto, ou Campinas, ou a Secretaria Estadual e mesmo o Ministério, a gente consegue, não da maneira que a gente gostaria, nunca Sim. Mas a gente, a parceria em si já permite que esses resultados, eles vão interferir um pouco na política de saúde, né? Entendi. E a última pergunta só em relação ao último trabalho que você mostrou, em relação às fachadas, que eu achei bem interessante, porque isso pode gerar, na verdade, né, um aconselhamento da prefeitura para as construções, né, menos maléficas, aí vamos dizer, né, menos propensas a ter focos de mosquito dengue e tudo mais. Essa é a ideia, também. Né? Não, a ideia é identificar essas áreas, agrupar em bairros ou setores censitários, e aí dizer para o município, olha, essas áreas, 10%, 20% do município... Mas baseado nas são moradias, né? As áreas de risco. Então, você vai investir lá. Esse é um primeiro objetivo. Mas esse objetivo... vamos fazer um investimento para mudar a casa. Então, por exemplo, aquela foto que eu mostrei lá do Várzea, né? Sim. Então,
E Com tecnicamente, certeza, usando as imagens do Google Street, né? Google Street View. Isso, Google Street View. Se tem, eu vou fazer uma pergunta bem de leigo, tá? Se a casa parece uma fortaleza, assim, tem tipo muros, não atrapalha vocês? Sim. Atrapalha, né? Atrapalha. É. Atrapalha. Mas a fachada é um ponto. Então, a ideia é que a gente consiga entrar na casa, olhar a condição do quintal, a condição da casa em geral, o telhado, como é que é a telha, se tem a caixa d'água aberta, não, né? E usar o sensoriamento remoto, olhando de cima, né? Para ver isso. Inclusive, a proposta do temático, isso já está acontecendo, que era uma coisa que a gente achava que não ia dar, por exemplo, usar as imagens de satélite ou de drone para identificar os criadores. Então, você pode ter imagens uma resolução muito, muito pequena, e você identificar lá o pneu, a lata, a garrafa e tal. Então, com isso, você dá uma varrida lá na área, você consegue ou identificar o imóvel, ou pelo menos dizer, não, essa área tem mais criadores do que uma outra. Com mais especificidade, né? Com sim. Então, quer dizer, que é olhar o local onde o mosquito se cria, né? Não, tem uma janela de oportunidades imensa aí, muito bem. Acho que a professora Isabela quer perguntar uma coisa. Não, eu queria perguntar assim, você usou para doenças infecciosas, mas grande parte desse arsenal você pode usar para doença crônica também. A gente tem trabalhos na área de... A gente começou... Não era bem análise espacial, porque a gente não levava em conta a primeira lei da geografia, mas a gente começou alguns desses trabalhos quando eu trabalhava na SUSEM e na FAMERP, de Rio Preto. A gente teve um secretário de saúde lá que fez uma parceria com a gente no departamento de epidemiologia, né? E a gente fazia os boletins epidemiológicos e a gente trabalhava com doenças infecciosas e doenças crônicas, né? Então, a gente fez trabalho com câncer, trabalho com doença do aparelho circulatório, e tem um trabalho que é bastante citado, ele foi publicado em 2004, 2005, mais ou menos, então que a gente dividiu a cidade de Rio Preto em 4 estratos socioeconômicos, baseados em uma análise componente principal, né, em nível socioeconômico, e aí a gente, para cada uma dessas 4 áreas, que não eram áreas contíguas, né, a gente calculou no tempo a mortalidade por doença do aparelho circulatório, né, e inicialmente, sem padronizar, dava o mais rico morre mais, o mais pobre morre menos, mas padronizamos e a gente identificou, foi um trabalho bem interessante, 4 pirâmides populacionais no município, né? Uma pirâmide mais triangular e uma pirâmide mais barril, da área mais pobre para a área mais rica, e foi um trabalho que envolveu alunos de medicina. E quando você chegava na classe, falava, e aí, quem que morre mais? Não, morre mais rico, o cara tem empresa, não sei o quê, estressado, essa coisa toda. E aí a gente viu que não, né? O risco, sem padronizar, é isso, mas na hora que padronizava, invertia. Então, o risco era, no extrato mais pobre, era quase o dobro o risco de morrer por doença circulatória em relação ao mais rico, né? Esses foram os primeiros que a gente fez. A gente fez uma parceria com a professora Simone, a gente trabalhou com câncer de mama e câncer de colo de útero, tem vários trabalhos. Tem uma parceria com a professora Adelaide, trabalhando com poluição e câncer, vários tipos de câncer, né? É que você vai por esse lado, você acaba não ficando especialista em nada. Então eu falei, não, vou parar e ficar só nos mosquitos, na dengue, na leishmaniose, porque é muita coisa para fazer. Sim. Mas, por exemplo, você viu aquele caso controle. Se eu tiver os casos de câncer A e B, ou que sarou, que não sarou, que morreu, que não morreu, posso fazer a mesma coisa com corte e assim por diante. Dá para aplicar para tudo. A gente chegou, antes da gente fazer o EMA, né, que é a coorte dos AVCs, pacientes com AVCs que vieram para cá, a primeira que ajudava a gente, a diretora administrativa do ELS era a Yara, e a Yara fazia um trabalho com a geografia. E aí ela pegou e mapeou na região todos os casos de AVC e foi lá e tirou uma foto, né? E, basicamente, assim, a exceção de 3 AVCs que eram em apartamentos chiques aí do Morumbi, o resto eram todas aquelas casas
Mas a gente acabou aquela história. A foto é bem uma coisa da geografia, né? Aquele trabalho vai lá e tira a foto, pronto. Tá lá, não, né? e depois a gente acabou não avançando nisso, e acabou avançando em criar a coorte mesmo, mas a gente foi bem interessante daquela vez que a gente fez. Isso foi em 2007, acho que você estava nos Estados Unidos ali. O primeiro trabalho. Pegar alguém que tem interesse de fazer as disciplinas e, né, algum aluno de mestrado, doutorado, né? Eu já falei, Chico, que a gente tem interesse em trabalhar com análise espacial, estou te provocando. No Elza, lembra? Falei até para ele transformar o cérebro, Isa, num território para a gente fazer análise espacial. Então, aí teve aí Alessandra, aluno, que ideia, vamos arrumar um aluno, né? Aí teve um aluno que era da medicina, fazia doutorado na medicina, e usando essa técnica da geoestatística, que variável de superfície, ele fazia um exame do olho, tinha lá um exame que eu não sei qual era, aí ele pegava alguns pontos, né, no exame, e aí a partir dos pontos ele media e ele criava uma superfície do olho, né, para todo a córnea, sei lá o que, e aí ele analisava e... Então dá para fazer milhões de coisas, né? A gente tem também o fundo de olho aqui provocando já, que eu estou estudando tudo de envelhecimento. Mas é muito bom conhecer essa técnica que acho que precisa ser mais disseminada entre nós, pelo menos, né? Porque acho que da parte infecciosa que é mais, né, trabalhada, né, Chico, nessa questão de vetores, né? Da sua experiência que você vê na literatura, assim. Acho que no Brasil, sim, mas, por exemplo, a parceria que a gente tem com o pessoal do Imperial College, né, a Marta, a Mônica, agora elas estão trabalhando com os bichos e com os vetores, com as doenças, mas, em geral, elas trabalham mais com a questão ambiental e com doenças... ambiental também. Então, é verdade, o ambiental entra bastante. É uma parceria boa para fazer, né? Porque elas trabalham com câncer, com essas coisas todas, né? Muito bom. Chico, lembrando um pouco, quando a gente se conheceu, estávamos discutindo sobre a Covid, né, com a Lígia, né? A Lígia, né? Você sempre fala, né, análise espaço-temporal, né? Eu acho que a epidemiologia nós vamos usar temporo-espacial. Pode ser também, né? Porque é como a história, primeiro vem o tempo, né? Depois o espaço. Então, essa eu acho que é uma questão que muita gente cometeu muitos erros, né? Porque colocava, né, num tempo maior, né, a distribuição espacial e não via como aquilo estava evoluindo, né? E aí uma outra questão que eu acho importante, né, para falar para todo mundo, obviamente que você sabe muito bem, né, que é a questão, quando a gente está trabalhando com espaço e estamos vendo alguma variável, né, por exemplo, que implique num diagnóstico, nós temos que saber o quanto que o acesso ao diagnóstico é uniforme ou não, né? Então, no caso da dengue aqui, né, teve uma pessoa aí que foi se meter a fazer isso daí, ele viu os primeiros casos, né, no hospital privado, só morrem pessoas nessas áreas aqui, ele não fez o estudo de soroprevalência justamente na periferia de São Paulo, que é onde estava pegando a coisa, né? E por que não aparecia? Porque, na época, nos hospitais privados, você tinha em 12 horas o resultado para a Covid e a gente demorava 40, 50 dias para ter o resultado, né? E eu me lembro que eu fui muito atrás disso daí e consegui mostrar que as pessoas começaram a morrer foi em cidade de Tiradentes, né? No extremo leste de São Paulo, né? Então, eu acho que essa é sempre uma questão, quer dizer, o tempo vem antes do espaço, né? E nós temos que ver o quanto homogêneo é o acesso ao diagnóstico. Sim, em relação à questão espaço-temporal, tempo-espacial, né? E voltando na pergunta da Alessandra, então o pessoal do CVE usou bastante a varredura prospectiva, espaço-temporal, ou tempo-espacial, e pegava os aglomerados enquanto eles estavam acontecendo. Né? Então, pegava aquele aglomerado que estava vivo, né? Estava com risco, então isso é um ponto, né, de você atingir. Então, isso é uma coisa interessante.
Em relação à questão do tempo, a gente procura sempre trabalhar com da data do início dos sintomas, para evitar qualquer problema. E a subnotificação, por exemplo, escorpião, o aumento da curva, uma parte é aumento do risco, tem mais escorpião, o cerulato está invadindo, e tem associação com calor, com desmatamento, né? Mas uma parte do aumento é devida à subnotificação, que tem melhorado, né? E a gente está fazendo uma proposta, num trabalho em parceria também com o pessoal do Imperial College, para pegar um município e investigar, fazer um questionário, né? Fazer um trabalho de intervenção, mas também investigar e tentar medir a prevalência e a incidência para ter uma ideia do grau de subnotificação, que não deve ser o mesmo no estado todo. Em municípios que tem muita picada, morre criança, a notificação deve ser melhor do que... Esse é um problema sério para a gente, né? Sim. Porque essa questão que eu chamo aí os historiadores falam muito do anacronismo, né? Que são aquelas análises... um exemplo clássico que eles adoram falar, né? Quando foi descoberto o Brasil, né? Aí a pessoa fala 1500. Não, o Brasil não existia em 1500, nem em 1600. Ele foi existir em 1750, mais ou menos. Era Brasil e Grã-Pará, né? Então, você está colocando um fato geográfico atual, né, num outro contexto temporal. E isso a gente viu acontecer, por exemplo, na Covid, né, onde muita gente fez confusão aí em relação de como que ela estava se desenvolvendo por causa disso, né? A gente fez alguns trabalhos com Covid, mas todos retrospectivos, né? E a gente achou uma relação, usando as ferramentas também espaço-temporais, né? Uma relação bastante positiva entre incidência, a gente trabalhou com óbitos e casos hospitalizados, né? E nível socioeconômico. Então, eu não trouxe aqui, mas tem um mapinha que a gente mostra o modelo sem levar de risco, sem levar em conta o nível socioeconômico, aí mostra tal. Na hora que você põe o nível, ajusta para o nível socioeconômico, o mapa fica igualzinho. Então, se não tivesse diferenças de nível socioeconômico, no município de São Paulo, a gente teria tido a mesma taxa de mortalidade ou letalidade em todos os lugares, né? Não, o nível socioeconômico é fundamental, né? Agora, voltando um pouco, né, lembrando que você precisa trabalhar com umas medidas que sejam mais fortes, né? Então, a questão do excesso de mortalidade, né, em relação aos anos anteriores, se mostrou muito, muito superior, né, a qualquer outra, porque não tinha influência do acesso ao diagnóstico, né? E essa ferramenta da estatística bayesiana de calcular a probabilidade do risco ser maior que 1 é muito interessante também, porque ela é uma ferramenta bastante de saúde pública, né? Tá? Aqui são as áreas que você tem que investir, né? Então, isso dá para usar para doença infecciosa, para qualquer agravo que a gente queira trabalhar, né? A gente, por exemplo, fez um trabalho que foi aceito na Revista Brasileira de Epidêmio, de gravidez na adolescência em Foz do Iguaçu, da Camila, né, minha aluna Camila, né, do mestrado. E aí deu uns resultados muito bacanas, né, também associação com o nível socioeconômico, né, então dá para, com análise espacial, espaço-temporal, tempo espacial, né, e dá para trabalhar com isso, todo tipo de doença, de agravo e condição de saúde, né. Boa tarde, eu gostei muito da apresentação, achei bem legal essa parte bayesiana, inclusive eu vou fazer uma pergunta disso. O senhor falou de usar a estatística bayesiana, que é bem interessante, principalmente para colocar a parte espacial, mas o senhor não mencionou o tipo de priori que eu estava utilizando. E eu tinha um professor na estatística que ele falava uma frase que ele gostava muito: a posteriori de hoje pode ser a priori de amanhã. Então o caso é como que era a priori que foi utilizada, e se chegou algum momento de reatualizar o modelo, digamos, utilizando como priori a posteriori do modelo anterior. Então, esses modelos, a gente está trabalhando com estatística bayesiana há pouco tempo, né? Então, né, o esforço de trabalhar com isso, e a gente tem usado priores para os efeitos fixos, priores pouco informativas,
E aí, um problema são as priores dos efeitos aleatórios. E aí que é então, daí a parceria com o pessoal da bioestatística lá do Imperial College, porque para cada situação, não que sejam priores mais ou menos informativas, mas são priores mais adequadas, né? E um problema que a gente está se defrontando agora é o seguinte: você pode ter os efeitos aleatórios espaciais, por exemplo, confundidos com uma variável, né? Então, são coisas que a gente está tateando, né? Então, a gente está aprendendo, né? Tem um aluno já foi para lá, a Patrícia, um outro foi, né? Então, a gente tem uma parceria grande com eles e dominar essas técnicas. Mas, para os efeitos fixos, a gente tem usado, basicamente, priores pouco informativas e tem tentado identificar quais são as melhores priores para os efeitos aleatórios, né? Mas a gente é novo nisso, a gente está começando e principalmente a gente consegue trabalhar de uma maneira rápida usando essa abordagem Inland, né? Em vez da abordagem do MCMC, né? O Markov Chain Monte Carlo, que é mais complexa, mais demorada, né? Mas é uma coisa para se investir, porque eu acho que ela produz coisas bem interessantes, né? Então, no caso, está usando mais priores não informativas, Mas não informativas. E deixando os dados contribuírem mais para a posteriori. Sim, exato, exato. Talvez os próximos a gente já comece a trabalhar quer dizer, tentando trabalhar com priores mais informativas para os efeitos fixos, né? Eu fiquei um pouco na dúvida exatamente porque os dados, quando colocar o tempo e espaço, fica muito complexo. Aí colocar priores que sejam mais informativos, que realmente não dominem, é meio complicado. Porque aí a gente tem a priori do espaço, que eram duas, agora virou uma só. Tem a priori do dado estruturado, dado não estruturado, tem a priori temporal do dado estruturado, do dado não estruturado, tem a priori da interação espaço-tempo. Então, é bem complexo. O modelo fica cheio de coisa, mas ele roda rápido porque é uma abordagem numérica e não de simulação, né? Mas é bem interessante, vale a pena investir, né? Gostei. Muito obrigado. Não, é só um comentário, né? Você falou, né? Tanto tempo trabalhando com estatística frequentista, depois para a Bayesiana é sempre complicado, né? E essa foi uma questão interessante. Quando eu comecei a mexer um pouco, estava trabalhando mais com as questões clínicas, né? E onde a estatística bayesiana cai como uma luva, né? Porque você está trabalhando sempre com as probabilidades prévias que você tem, né? Os priores pequenas, né? Você pode trabalhar com amostras pequenas, os priores, né? Boa, né? E aí depois, quando você... Aí eu fui para epidemiologia, né? Enveredei aí praticamente abandonei a estatística bayesiana. Mas hoje, cada vez mais, né? Está se entendendo que não há como você não trabalhar com os priores, né? O que está realmente... É uma informação que você tem, né? Porque você a informação que você tem, né? Que é muito... E ela tem, por exemplo, na análise espacial, a gente viu que tem ferramentas muito boas que a análise, pelo menos eu não conheço, a análise frequentista não tem ainda. Né? Tá bom. Tem alguma pergunta? Isso? Então tá bom. Acho que encerramos aqui, Chico. Agradeço muito, viu, sua participação. Desculpa mais uma vez pelo atraso, né? Deu certinho lá. A gente só gosta de torturar um pouco, mas tá bom. Foi ótimo, viu, Chico? Obrigada, viu? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui.